Olha, é difícil a gente achar nesse mundão aí uma pessoa que não goste de um bom e velho suspense. Aqueles thrillers que contam histórias tensas, intensas, capazes de deixar a gente ali na ponta da cadeira, com finais muitas vezes surpreendentes, tramas envolventes. É por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 filmaços de suspense capazes de tal façanha. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar desses filmes marcantes de suspense. Se você não viu algum dessa lista, corre atrás que eu tenho certeza que eles vão te surpreender. Falando em surpresa, suspense, eu quero falar pra vocês desse livro aqui, A Contrapartida, do Urânio Bonold. Uma história que me surpreendeu bastante. Bem tensa, intensa. Pra quem é amante de suspense, uma pedida certa. Na história a gente segue o Tavinho, que desde criança tem vários problemas, inclusive limitações intelectuais, ele perdeu o pai, e para resolver algumas dessas situações, uma governanta que gosta bastante dele, acaba apresentando um elixir que vai tentar amenizar a situação do garoto, mas toda a ação tem uma contrapartida, tem as consequências. E a fluidez que o Urânio Bonold escreve a narrativa e vai transitando no tempo, por exemplo, o primeiro capítulo você já vê um crime e a partir disso, dessa cena, o livro vai contando pra gente o porquê que aquilo de fato aconteceu. Capaz também da gente se sentir, eu me vi nesse momento várias vezes lendo o livro, quais seriam as minhas escolhas, o poder da minha decisão caso aquilo tivesse acontecido comigo. Então é uma leitura que me prendeu bastante desde as suas cenas de ação, de mistério, assassinato e até de misticismo. E é muito bom a gente ver autores brasileiros investindo na escrita de thrillers que geralmente a gente só vê lá fora. Inclusive o Natal tá aí, é um ótimo presente de amigo secreto, ou para você dar para um amigo ou para familiares. No primeiro link aqui na descrição, corre lá que você pode garantir o livro A Contrapartida. E o primeiro filmão da nossa lista é El Método, ou O Método, de 2005, uma coprodução entre a Argentina, a Espanha e a Itália. Esse filme é sensacional e tem muita gente que não conhece ele, infelizmente, né? Mas vai passar a conhecer agora. A história se passa em Madrid. Um grupo de executivos, se eu não me engano, 7 deles estão tentando uma vaga em uma grande empresa e eles estão sentados ali para essa entrevista numa sala. E tudo aquilo ali faz parte de um teste. Será que eles estão sendo observados? Será que aquilo faz parte de algo maior? E justamente no desenvolvimento você vê a mudança das características do comportamento de cada personagem, que também vai te proporcionar várias surpresas. As atuações são muito boas, a direção é muito competente, o roteiro fica engajado ali para manter a gente o tempo todo. E lembrando, o espaço ali é pequenininho. Sim, o filme praticamente todo fica naquela sala, no máximo no banheiro. E claro, vão ter várias situações que a gente vai questionar a ética e a moral daqueles personagens e a gente pode trazer para a vida real também. Pero tú quién te has creído que eres? O número 2 é um filme que muita gente já pediu para eu comentar sobre ele aqui no canal. Tô falando de Triângulo do Medo, de 2009, que mistura bastante suspense com pitadas de terror ali também. A premissa é muito interessante. Segue um grupo que eles saem ali no iate, num barco, né, em alto mar, curtindo ali uma brisa, só que de repente eles entram no meio de uma tempestade. Por sorte, ou seria melhor por azar, tem um transatlântico ali, um navio gigantesco, e aí eles vão se refugiar dentro desse bendito ou maldito também, dependendo do ponto de vista, navio. Só que coisas estranhas passam a acontecer. A protagonista o tempo todo sente algo ruim. É aquele tipo de filme que vira um caos, muitas vezes uma bagunça, fica meio até complicado e confuso de entender, mas o final ele é bem ousado, surpreendente, difícil de prever na verdade e até de entender também, daquele tipo de explodir a cabeça. Eu diria até que é a melhor parte do filme. Se você ainda não viu, gosta desse tipo de filme, confere Triângulo do Medo. O número 3, um filmaço clássico, já falei sobre ele outras vezes aqui no canal, tô falando de Os Suspeitos. Calma que tem um filme lá com o Hugh Jackman e tal, também muito bom, do Denis Villeneuve, é um suspense, inclusive já vou recomendando ele também, mas esse aqui é o The Usual Suspects, do Bryan Singer, com Kevin Spacey aí no elenco, que conta a história
de um incidente ali, depois de uma explosão em um cais, uma confusão total que deixou vários mortos, a polícia tá sem entender, e eles passam a interrogar um cara que é deficiente físico, que fica contando a história de como as coisas aconteceram. E eles então têm 5 suspeitos ali, um deles pode ser o responsável por aquela trama toda, aquele plano. Eles chegam no nome de Keyser Söze, que sabe que é o mandante disso tudo, mas afinal de contas, quem diabos é esse cara? Se você nunca assistiu, nunca leu nada sobre os suspeitos, continua assim, vai ver o filme sem saber nada, que eu tenho certeza que ele vai te surpreender na metade e principalmente no final, que é um dos mais icônicos dos filmes de suspense de todos os tempos. Well, I believe in God. Você quer mais um clássico? Então toma aí. Esse aí é de 1996, As Duas Faces de um Crime. Também um filme ideal para esse gênero, quem gosta vai se deliciar com isso aqui. No elenco a gente tem nomes como Richard Gere, o Edward Norton, que tá muito bem, ele tava bem novinho nesse filme, não é à toa que a interpretação dele foi tão boa que o cara ganhou o Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante na época. Na história, um arcebispo foi assassinado e o principal suspeito do crime é o jovem feito pelo Edward Norton, que tem visivelmente vários problemas psicológicos, inclusive girando em torno de outras personalidades. O advogado feito pelo Richard Gere decide tomar o caso para ele, para conseguir ali uma repercussão na carreira, quem sabe uma fama, e a história vai tendo vários desdobramentos, muito disso por conta das atuações, principalmente desses dois caras, e é aquele tipo de narrativa que te faz acreditar numa coisa, depois você desacredita, e no final é um negócio também que dá aquela explodida na cabeça. O penúltimo de hoje já é considerado um clássico aí contemporâneo dos últimos anos. Eu tô falando de Um Contratempo, filme espanhol de 2016, dirigido pelo Oriol Paulo, que tem dirigido muito filme de suspense interessante. Inclusive, se eu não me engano, Um Contratempo tá lá na Netflix ainda. Temos aí como protagonista do filme o ator Mário Casas, que é muito bom, aqui também ele tá muito bem. E ele faz um cara bem sucedido, que tem ali a vida perfeita para ele, né? Tem dinheiro, a esposa e tal, e tem ali a sua amante. Só que um certo dia o cara acorda num quarto trancado do lado de dentro com a amante morta ali, com dinheiro e tal, sem saber muito o que aconteceu. O cara teve um verdadeiro apagão. E ele aí vai atrás então de uma advogada ali top de defesa para tentar ajudar ele a se safar. Afinal de contas, o nome do cara, a reputação dele tá em jogo. Então a gente vai vendo o desdobramento da história, com alguns flashbacks, né? O cara ali contando toda a história. Será que aquilo é real? Será que não é? Será que tem alguém por trás daquilo querendo prejudicar o cara? Enfim, são várias dúvidas e mais uma vez um final de deixar o queixo caído ali lá no chão. Se você nunca viu nada sobre esse filme, corre lá, assiste ele que eu tenho certeza que vai ficar marcado na sua memória. E o último de hoje, um filme que eu gosto muito, chamado Memórias de um Assassino. Adivinha da onde? Pois é, da Coreia do Sul. Adivinha dirigido por quem? Pois é, Bong Joon-ho, mesmo diretor de Parasita. Se você gostou muito da abordagem do diretor em Parasita, que é um filme que está sendo muito premiado, elogiado esse ano de 2019, você muito provavelmente vai gostar da abordagem de Memórias de um Assassino. A história acontece na década de 80, lá na Coreia do Sul, onde eles não estavam muito acostumados, você vê pelos policiais ali, a investigar casos de serial killers, né? Aparece uma moça morta, aí um pouco tempo depois, no mesmo padrão, outra, e cada vez mais vítimas. E aí entra aquele aspecto, né, porque esse filme mistura muito bem essa coisa que o Bong Joon-ho costuma fazer, que é unir o drama com o suspense e algumas pitadas de comédia. Os policiais ali mesmo, eles são bem atrapalhados e tal, até ali, né, meio corruptos em certas ocasiões. A fluidez da história é bem interessante, tem reviravoltas ali no meio delas. Não que seja grandes revelações, não sei o quê, mas a sensação que esse filme deixa no final, né, a reflexão que ele gera, os momentos finais ali, as últimas cenas, são muito poderosos. Pensar que foi baseado em uma história real, e a gente vê várias histórias como essa que acontece mais ou menos daquele jeito ali. As atuações aqui também são muito boas. Se você também é admirador do cinema coreano assim como eu, esse aqui é pedida certa.
Bem, meus amigos, esses foram alguns filmes de suspense que, na minha opinião, são essenciais. Se por acaso você não conhecia alguns da lista, vai lá, procura, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ou se você também tiver alguma opinião diferente sobre eles, deixa aqui nos comentários e não se esqueça, vai aqui no primeiro link na descrição e conheça a Contrapartida, que eu tenho certeza que é uma história que também vai te deixar intrigado do início até o fim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do Refúgio Cult e deixe o seu like, que também sempre ajuda os vídeos. Um grande abraço e até mais!